Fala aí, galera. Tô aqui para compartilhar minha história, minha vida aqui no canal. Então, a minha história, ela começa, eu acho que bem antes da luta, que desde quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol. E aí, em 2012 eu tive um acidente no meu dedão, não podia mais jogar bola, e aí eu comecei a assistir luta. E aí eu vendo lutas lá do Anderson, do Lioto, desses caras bem antigos. Eu me interessei muito pela luta, achei muito legal. E eu sempre gostei de esporte. E aí eu sempre ficava brincando de lutinha com os meus amigos, sempre brincava de lutinha com todo mundo, com a minha mãe, com meu pai. Até que um dia um amigo meu, que agradeço ele por isso, José Anthony, me chamou para treinar lá na PRVT. Eu lembro que era uma escola que tinha lá no bairro. A PRVT era numa escola, assim, era bem legal. E aí quando eu cheguei lá, eu fui treinar, e aí fui treinando, só que aí eu nunca tinha dinheiro para manter a mensalidade, e aí eu sempre tinha que treinar e parar, treinar e parar. Até que um dia, em 2016, né, nesses treinando e parando, um dia em 2016, eu fui treinar mais uma vez, o mestre Valbinho estava de frente lá, e ele chegou em mim e falou assim: pô, você tem talento, tu quer ser lutador profissional? Aí eu falei: quero, claro que eu quero. E aí ele foi lá e falou: então beleza, cuida da academia aí e você pode treinar todos os treinos. Foi, me deu kimono, me deu luva, me deu material para treinar. E aí eu treinava de segunda a sexta e limpava a academia todos os dias. E aí depois a academia, né, mudou para tava num terraço lá em frente à casa dele, aí mudou para a igreja e virou um projeto. E aí eu continuei treinando o projeto de 2016 até 2019, fui treinando esse projeto e sempre fazendo lutas de Muay Thai, de MMA, ia me destacando sempre pela minha trocação que o mestre Valbinho me ensinou, vendo o mestre Paraná ensinar, sendo que o mestre Valbinho é um faixa preta de Jiu-Jitsu, né, graduado no Muay Thai, mas ele me ensinou a trocação, né, vendo o mestre Paraná. E aí em 2019, depois que eu perdi uma luta na liga, lá o treino estava bem dividido entre atividades da igreja e treino. O mestre Valbinho estava muito ocupado. E aí, pô, eu perdi uma luta e eu pensei, pô, calma aí. E aí eu pensei, pô, não quero mais perder e tal. Eu sempre acompanhava no Instagram a galera da equipe, né? O pessoal lutando, acompanhava bastante o Sorriso, assim, que tava sempre ganhando tudo, acompanhava todo mundo, Jéssica Delboni, acompanhava geral. Um dia eu conversei com o mestre Valbinho falando que queria morar em Niterói, sem nem ter avisado o mestre Paraná. Aí ele conversou com o mestre Paraná me mandou mensagem. Ele: pô, Mário, legal, o Valbinho falou que você quer vir morar aqui, e aí? Quando é que você quer vir? Isso era numa quinta, eu acho. Eu falei: eu quero ir na segunda. Aí ele: beleza, como é que você vai vir? Aí eu: não sei. Aí ele: você tem dinheiro pra vir? Eu: não sei. Aí ele: você tem conta do banco? Não. E aí foi, arrumou lá uma conta, me mandou dinheiro. E aí eu fui, isso foi, acho que, eu não lembro exatamente, dia 17, 18 de fevereiro, foi por aí. E aí eu cheguei lá, comecei a treinar lá em Niterói, daí o mestre Paraná ia me botar pra lutar MMA amador. Aí um dia ele chegou em mim e falou: cara, pô, você tá indo bem, vou te treinar no profissional. Isso um mês depois que eu cheguei lá pra treinar. Eu até lembro que nessa luta eu tava com meu pulso meio machucado. Ele chegou em mim e falou: você só vai fazer isso aqui na luta, vai esticar o jab e vai dar um chute na perna. E aí chegou lá na minha estreia, foi a única coisa que eu fiz: jab, chute na perna, jab, chute na perna. E aí meu oponente quando acabou o primeiro round, ele não quis voltar pro segundo por causa do chute na perna. E aí eu ganhei minha estreia. Desde então
Eu fiz mais uma luta na semana que vem, mais uma luta no próximo mês e mais outra luta no próximo mês. E aí em 12 meses eu fiz 10-0. E aí foi um negócio, pô, espetacular, assim, que eu já estava sendo um dos grandes nomes do Brasil com apenas, se eu não me engano, 19, 20 anos. Eu tô com 22 agora, né? E aí, depois desse tempo, veio a pandemia, em 2020, depois que eu tinha feito uma luta lá muito boa no Shoto, veio a pandemia, e eu fiquei parado um tempo e tal. Aí eu voltei em novembro de 2020, depois fiz mais uma luta em fevereiro, aí fiquei 12-0. E aí, depois disso, né, ainda estava sendo difícil para lutar por causa da pandemia. E aí a gente foi vindo, a gente foi lutando Muay Thai, competindo o que dá para competir. Eu lembro que teve um mês, foi entre junho e julho, que eu lutei 6 finais de semana seguidos. E aí você pensa, né? Muitas pessoas podem pensar, caramba, que loucura, meu Deus, que treinador faz isso, o corpo do atleta tem que descansar. Mas eu fui lá, ganhei tudo, boxe, Muay Thai, tudo que tinha para lutar, eu lutava e ganhei. Isso foi me dando experiência e isso é um dos motivos de eu, apesar de ser novo, ser maduro, eu ainda tenho muito para amadurecer, mas de eu ser maduro por esse ritmo de competição. E eu agradeço meu mestre por isso, porque ele falava, eu saía de uma luta, ele falava, ó, semana que vem arrumei mais uma luta para você. Na minha mente eu ficava assim, ai, pô, queria descansar. Mas eu ia lá, confiava e lutava. E aí foi isso. Chegando em setembro, antes de setembro, né? Desde 2020, na verdade, o mestre cogitava falar sobre os Estados Unidos e falava que, pô, tô querendo morar lá, não sei o quê, vou te levar. E aí ele veio pra cá, e aí em setembro eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, comecei a fazer o que tinha para fazer, né? Não foi fácil, foi muito difícil no começo ter, pô, minha rotina virada de cabeça para baixo. Eu vivia de um jeito no Brasil, só treinava, ia para casa da minha mãe quando eu queria, que Niterói Caxias é bem próximo. E aí, e aí do nada mudou, eu tinha que cuidar de mim em todas as áreas, eu tinha que trabalhar para me sustentar, já não tinha mais é, todos os meus amigos ao redor. E aí foi bem difícil quando eu cheguei aqui, mas aí depois de alguns atritos com o mestre, assim, né, ele ficava com muita raiva, mas depois a gente entrou no entendimento e surgiu uma luta para mim em fevereiro. Eu fui lá, tive minha primeira derrota e, assim, eu tava com 12-0 e eu sou uma pessoa que crê muito em Deus. E não só por crer em Deus, mas por crer que o esforço é recompensado. Eu pensava, cara, eu vou conseguir manter esse cartel aí até eu chegar no evento, eu vou chegar longe. E aí eu fui e perdi, depois de muito esforço, porque foi uma luta que eu treinei, que eu, pô, perdi peso demais. Meu Deus, foi horrível. Mas depois desse esforço para bater o peso, correndo todo dia, treinando, eu fui lá e perdi, o cara me dominou em todos os aspectos da luta e foi um momento de choque assim para mim. Eu fiquei, cara, pô, eu só tava um passo de entrar num UFC ou em outro grande evento e agora eu tô dando um passo para trás. E aí nesse meio tempo, né, como muita gente já sabe, eu fiquei um gordo, obeso, sedentário de 80 e poucos quilos. Comecei a trabalhar no restaurante. Entre fevereiro e abril eu trabalhava, sei lá, tipo, umas 15, 16 horas por dia. Eu vivia com sono dirigindo, vivia com sono no trabalho. Lá no restaurante eu lembro que quando eu tava sem cliente eu pedia, eu ia num espaço lá,
que tinha meio atrás da geladeira assim, e aí eu abaixava a cabeça assim, dormia, pedia pra Maria lá pra Delboni ficar olhando pra ver se tinha gente chegando. E aí foi isso, né? Ah, e nesse meio tempo eu também bati meu carro, então eu perdi a luta, bati o carro. Antes da luta eu tava pretendendo ir pro Brasil, e aí depois, assim que acabou a luta, eu e o médico conversamos, decidi ficar. Mas mesmo assim, meus planos de ficar não envolviam bater o carro, envolvia fazer um dinheiro ali para voltar a lutar logo. Mas como eu bati o carro, eu tive que parar de treinar totalmente para trabalhar porque foi prejuízo muito grande. E aí eu tive que só trabalhar, e nesse meio tempo trabalhando e só trabalhando, eu comi, meu Deus, comi chocolate, pizza, tudo que você pode imaginar. E aí fiquei muito gordo. E aí eu me olhava no espelho, eu ficava triste, falava, cara, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, o cara que entrar no UFC, olha como é que eu tô. E aí chegou em abril, as coisas clarearam um pouco. Foram 2 meses só, mas, cara, foram 2 meses que eu não consigo nem... Pô, parecia que não acabava nunca. E as coisas começaram a clarear financeiramente, eu consegui voltar a treinar aos poucos, ainda trabalhando, mas treinando aos poucos. E aí passando tempo, eu morava em uma casa que era muito barulhenta, assim, eu não conseguia dormir direito. E aí eu me mudei, e aí marcou uma luta pra mim, e eu pensei, caramba, agora sim. E aí chegando na semana da luta, né, eu tava tudo indo bem, mas eu acabei não batendo peso, isso por pura irresponsabilidade minha. Eu fiz um cálculo aí achando que eu ia conseguir desidratar tantos quilos, chegou lá, fazia sauna, fazia banheiro, fazia tudo que tinha para fazer e o peso não descia. Fiquei 1 hora na banheira, mais 1 hora no forninho e perdi 1 quilo só, então foi osso. Fiquei 1 quilo acima da categoria que era para bater. E meu oponente não quis lutar porque ele originalmente é do 61 e... Mas o que? Originalmente ele é do 61 e aí ele falou que geralmente ele pesa 69 e ele não quis lutar porque falou no outro dia que eu ia estar muito pesado, que não sei o que. Ele tá certo, tá no direito dele, porque ele fez a parte dele, eu não fiz a minha. Enfim, nesse tempo eu fiquei pensando, caraca, agora sim, agora vai, mas eu acabei dando esse vacilo. E agora estamos aqui entrando em outubro. Eu ainda não consegui realizar as metas que eu tinha na minha cabeça de Estados Unidos dentro de um ano, mas agora tudo está se encaixando melhor. Eu tô entrando em forma, tô ficando preparado para a próxima luta, tô treinando melhor. E assim que a próxima luta aparecer, eu vou estar mais bem preparado, vou conseguir bater o peso e vou conseguir voltar ao caminho das vitórias. Esse foi um resumo da minha história e da minha vida e espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se você tem um sonho, corra atrás dele, por mais que seja difícil, porque uma hora vai dar certo. Ouça.